criança que frequenta teatro compreende melhor as angústias da humanidade e as próprias. A criança que frequenta teatro, já viram uma criança saindo do teatro? Ela se maravilha, ela sai maravilhada. E a criança que sai maravilhada espalha maravilhamento. No palco do teatro, a criança se compreende muito melhor como sujeito. Compreende muito melhor o seu jeito. Ela aprende que há a hora para falar, aprende que há a hora para ouvir. Ela aprende que há formas de falar e que há formas de ouvir. E é algo para que a gente dá pouco valor. A gente dá muito valor à forma de falar, mas dá pouco valor às formas de ouvir. Ela aprende a lidar com o espaço do outro, mas aprende a demarcar o seu próprio espaço. Sabe aquela criança da música do Toquinho que está desenhando um sol amarelo? Quando ela está desenhando aquele castelo com 5 ou 6 retas, no castelo ela bota para reinar naquele momento a criatividade. Ela aprende a lidar com cores, com formas, com proporções, com nuances. Ela aprende que para poucas coisas na vida há um certo ou errado absoluto. Ela aprende a desenvolver seu senso estético. Uma criança com um livro na mão desenvolve a capacidade de imaginar. Uma criança que é boa de imaginar consegue estar em qualquer lugar. Quem é bom de imaginar desenvolve um certo dom da ubiquidade ali. Ela consegue viajar para onde ela quiser, com a vantagem de nem precisar lidar com as empresas aéreas brasileiras. Isso é uma enorme vantagem, velho. Uma criança que é boa de imaginar consegue encontrar soluções que, para quem não é tão bom assim de imaginar, parecem soluções inimagináveis. Uma criança com um violão no colo aprende a fazer seu corpo virar música. Esses dedinhos da criança que parecem tão destrambelhados, de repente começam a aprender a fazer sons do instrumento. Esses sons formam melodias, formam harmonias. Ela aprende a contar uma história. E ela aprende também desde cedo que para chegar a Villa-Lobos ela vai ter que tocar muito Cai-Cai Balão antes. Quando ela está tocando com outras crianças, ela percebe a importância de cada um na construção coletiva. A banda é isso. É entender a importância de cada um na construção coletiva. E ela passa a entender também que vai ter um momento de ela apoiar uma outra pessoa da banda para que essa outra pessoa da banda se destaque naquele momento, e que vai ter um momento de ela própria brilhar quando ela estiver solando. Que para ela poder brilhar, ela precisa do resto da banda apoiando também. E a criança na música aprende a improvisar, o que é fundamental também. Criança na música, quando o vento derruba a partitura, aprende a ter que se virar sozinha. E o cotidiano da vida adulta, que mais tem, é vendaval derrubando a nossa partitura. Uma criança que dança compreende melhor como o seu corpo se movimenta, compreende melhor como se movimentam os corpos de quem dança com ela. E a vida é boa parte do tempo entender como se movimentam os corpos de quem dança com a gente. As vantagens de crianças nas artes, de inserir crianças em ambientes artísticos, estão mais do que documentadas na ciência, estão mais do que documentadas em estudos de psicologia, pedagogia, pediatria. E eu falei aqui de situações mais resultadistas, né? De como essa criança vai usar a arte para a vida adulta, mas a arte pode ser um fim em si só pelo lúdico. Só pelo lúdico já vale a arte para a criança, ainda que não seja para alcançar um resultado posterior. Essas vantagens da arte a gente também pode perceber empiricamente, a gente não precisa nem ir analisar estudos científicos, e há aos milhares. Basta a gente lembrar, todo mundo tem aqui uma memória afetiva, uma memória agradável de algum momento com alguém por quem tenha muito afeto na infância, em algum ambiente artístico, seja no teatro, seja no circo, seja no cinema, seja alguém que contava histórias para você. E essas memórias tão profundas, depois de décadas de vida, de tudo que a vida vai fazendo da gente, são uma evidência empírica da importância daquele momento artístico, dessa construção artística para a criança e para o adolescente. O grande problema é que poucas crianças têm acesso à cultura no Brasil. Um país profundamente desigual, um país com extrema concentração de renda. Muitas crianças ficam à margem dessa possibilidade de frequentar ambientes artísticos. Primeiro de tudo, tem a barreira social. Cultura no Brasil é vista como coisa de rico.
As pessoas das classes mais baixas sequer se imaginam inseridas nesses ambientes artísticos e culturais. E isso é transgeracional. Elas não se imaginam porque raramente elas foram levadas, porque quem poderia levá-las também raramente se imaginou naquele espaço. E a gente precisa em algum momento romper isso e mostrar que o espaço artístico é um espaço de todos e sem hierarquizar a cultura. Quando eu falo de espaço artístico, eu falo da sala do municipal, que é um espaço de todos, de todas as classes sociais, e eu falo de uma apresentação de funk, que é um espaço para todas as classes sociais. Não tem arte melhor ou arte pior. Além da barreira social, tem a barreira geográfica. Mais de 65% dos municípios do Brasil não tem nenhum museu. Mais de 75% dos municípios do Brasil não tem um teatro. Mais de 90% dos municípios do Brasil não tem uma sala de cinema. E além de tudo, mesmo quando a gente pensa na mesma cidade, no mesmo município, se a gente pensa numa cidade do tamanho de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, cidades grandes do país, existem desigualdades regionais de bairros enormes. Só para pegar um exemplo, na cidade de São Paulo, o bairro do Butantã, que fica na Zona Oeste, tem 10 vezes mais equipamentos culturais que o bairro do Grajaú, que fica na Zona Sul. Dentro da mesma cidade, a gente encontra problema. E além de tudo, tem a barreira econômica, o alto custo dos ingressos, mas não é só o ingresso. Para você poder levar uma criança para frequentar um ambiente artístico, você precisa transportá-la, precisa ter alimentação, tem outras coisas além do ingresso que vão encarecendo esse programa. Imagina como é para quem vive de um salário mínimo ter que, todo final de semana, levar ela, os filhos, né, para frequentar ambientes artísticos. Diversas as barreiras que impedem que crianças e adolescentes frequentem ambientes artísticos. A questão é que cultura para crianças e adolescentes é dever do poder público. Isso está muito claramente exposto na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Convenção Internacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes. O poder público tem o dever de instituir políticas públicas voltadas à inserção de crianças e adolescentes em ambientes culturais. Quantas são as políticas públicas sérias voltadas para a área cultural de crianças e adolescentes? E mais, na Constituição, os direitos de crianças e adolescentes são prioridade absoluta. Temos expressa previsão constitucional. Quantas são as políticas públicas na área de cultura para crianças e adolescentes? Eu falo de políticas públicas sérias, eu não falo de constantes. Não é botar ali um circo, um final de semana às vésperas da eleição. Eu falo de algo frequente, constante, todo final de semana, um programa sério, independentemente de quem esteja ali no governo de turno. Uma coisa de longo prazo. Faltam políticas públicas porque cultura não dá voto. Quando chega a época de campanha eleitoral municipal, quantos são os debates feitos na área da cultura? A gente ouve falar de tudo, inclusive de segurança pública, que não é uma matéria afeta prioritariamente ao município, muito mais relacionada ao Estado. Quantos são os debates da área cultural? Quantas pessoas se preocupam em olhar no programa de governo quais são os programas da área cultural para crianças e adolescentes? Por conta dessas dificuldades todas, o Tribunal de Justiça de São Paulo criou um programa chamado Apadrinharte. A ideia do Apadrinharte é inserir crianças e adolescentes que moram nas casas de acolhimento. Casa de acolhimento é aquilo que o pessoal antigamente chamava de orfanato. Esse é um termo equivocado, mas é só para situar. Casas de acolhimento são os ambientes em que crianças e adolescentes que estão separadas das suas famílias ficam até que a gente consiga trabalhar adequadamente essas famílias para que elas possam regressar. E Fundação Casa. A ideia do Apadrinharte é pegar pessoas físicas e jurídicas, e esse ponto é bem relevante, pessoas jurídicas também podem atuar, para custear a participação de crianças e adolescentes, de casas de acolhimento e de unidades da Fundação Casa em ambientes culturais, seja como espectadores e espectadoras, seja como as próprias produtoras da atividade cultural, custeando aulas da atividade artística que aquela criança prefira, aula de música, de teatro, de dança, de pintura, de fotografia. O Apadrinharte foi criado em abril de 2022 e ao longo desses últimos 9 meses de 2022, de abril até o final do ano, foram 999 participações de crianças e adolescentes de casas de acolhimento e de unidades de Fundação Casa em algum ambiente artístico. Na grande maioria das vezes, a primeira participação daquela criança ou daquele adolescente. Em 2023, aí pegando o ano inteiro, já foram 1.630 participações de crianças e adolescentes do estado de São Paulo em ambientes artísticos e culturais. Eu falo de tudo: cinema, teatro, show, o sarau.
Eventualmente a gente faz um sarau chamado Sarau Mil Grau, para a molecada poder se apresentar e mostrar o que eles aprenderam ao longo do ano nas aulas que eles fizeram. Quem quer inserir crianças e adolescentes em ambientes artísticos pode procurar diretamente a casa de acolhimento da cidade em que viva, e não precisa ser no estado de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil. Pode procurar a vara da infância do local em que resida. Se tiver dificuldades para isso, pode procurar o Tribunal de Justiça de São Paulo por meio do e-mail apadrinharte@tjsp.jus.br, e o Tribunal de Justiça de São Paulo acaba fazendo essa intermediação. Arte ensina história, antropologia, arte ensina política, arte ensina economia, arte ensina cidadania, arte humaniza. É por isso que cultura não é luxo, cultura é direito. Obrigado.